Pessoal, vamos bater um papo sobre oportunidades de investimento em bolsa de valores? Você sabe que com a taxa a 15% ao ano, a taxa Selic a 15% ao ano, as oportunidades de renda variável ficam mais comprometidas. Mas quando a gente fala dos fiagros, quando a gente fala do setor do agronegócio no Brasil, a gente está falando de um motor gigantesco aí de rentabilização e de valorização, né? Um dos motores principais que inclusive levam aí o nosso produto interno bruto às alturas, né? Então, quando a gente fala de fiagro em bolsa de valores, a gente tem que, além dos fatores conjunturais, né, além da gente ver que o Estado brasileiro beneficia e incentiva esse tipo de setor, a gente tem que olhar também para os fatores circunstanciais, ver o que vem acontecendo nos últimos tempos nesse setor, para ver onde a gente pode aproveitar de oportunidade. Então, de antemão eu já falo que a gente tem diversos ativos ainda com a cota descontada. O que isso quer dizer? Que a cota está sendo negociado a mercado a um valor inferior do que ela vale intrinsecamente, tá? Então, se a gente pegar a cota da empresa dividindo o valor do patrimônio líquido pelo número de cotas, a gente vai ter a cota patrimonial. Esse valor estando superior ao valor que ele é negociado no mercado, a gente vê um desconto aí nessas cotas. Mas isso não responde todas as perguntas. Isso só mostra que o fundo pode ter passado por um período de penúria, aí, um período de altos desafios, e ainda assim ele continua mostrando uma boa performance aí no que a gente vê na distribuição de rendimentos. Então, falando especificamente do setor do agronegócio, se a gente olhar para 2024, o ano passado, a gente pode lembrar de queimada, a gente vai lembrar de alagamento na região sul. Então a gente vai ter alguns bons desafios aí na memória para recordar e ver que esses fundos passaram por grandes desafios. Além de algumas falências de algumas empresas mais ligadas ao agronegócio, que acabou por deixando o setor mais pressionado, né? O setor mais caro. Então, evoluindo de 2024 para 2025, 2024 sendo um ano desafiador que foi, 2025 a gente tem promessa de uma safra recorde, ou seja, a gente tem promessa de que o clima vai ajudar, a gente vai ter uma safra boa de produtos do agronegócio saindo em volumes nunca antes visto. A gente tem um plano safra, que é um plano estatal, um plano de incentivo a esse setor de mais de 600 bilhões. Aí o 2025-2026, que é o período que esse plano ele fica em vigência, de mais de 600 bilhões de reais. Então é um baita de um estímulo aí, um estímulo de crédito, um estímulo na veia para o setor do agronegócio se beneficiar. E quem está na ponta do setor do agronegócio muitas vezes são os fiagros. Quando a gente fala dos fiagros especificamente, a gente pode dividir ele em três grandes classes. Tem os fiagros, que são os fiagros imobiliários, que são basicamente o dono da fazenda, tá? Então, o dono da fazenda vai ter o lucro que a fazenda tiver, ponto final. Pode ter participações em mais fazendas, inclusive. A gente tem também os fundos de papel, que são aqueles fundos que vão investir o seu capital social na compra de ativos financeiros do setor do agronegócio. Então vai comprar especificamente o certificado de recebível do agronegócio. Já ouviu falar em CRA, né? Já ouviu falar em LCA, letra de crédito do agronegócio? Muito bem, esses são os ativos da empresa fiagro de papel. Então é daí que ela vai ter a sua receita. A despesa de um fundo de papel é uma despesa administrativa, então receita menos despesa igual a lucro. É esse lucro que vai ser distribuído mensalmente na sua conta. E a terceira classe de fundos são os fundos de participação em empresas, né? Então vai ser aquele fundo que vai ter cotas das empresas do agronegócio, e é daí que vai provir a receita, é daí que vai provir a despesa, é daí que vai provir o lucro que vai ser distribuído mensalmente para você. Então, para fechar esse vídeo, as oportunidades existem, elas estão mais desafiadoras, elas estão mais sofisticadas. Mas claro, com uma assessoria da Boa Brasil Capital, eu tenho certeza que o seu assessor de investimento vai chegar no melhor ativo para você, nas melhores oportunidades, diretamente ligada ao seu perfil de investidor, diretamente ligada aos seus objetivos de vida, tá bom? Então não perca tempo, vem de BTG Pactual, vem de boa!